Sejam muito bem-vindas, minhas pedras preciosas, a mais um Café com Estética. Como vocês estão? Eu me chamo Marina Feld, sou esteticista e terapeuta integrativa e sou a criadora do conceito melasma lapidado. E hoje eu estou aqui para conversar com você que é profissional de estética que tem dificuldade em fidelizar as suas pacientes. Hoje eu vou conversar com vocês sobre não conseguir fidelizar os pacientes, tá? Mas antes de entrar no assunto principal, eu gostaria de ler para vocês um versículo bíblico que está em Filipenses 2,13, que diz o seguinte: porque Deus é o que opera em vós tanto querer quanto efetuar, segundo sua boa vontade. Sabe aquele desejo que você tem no seu coração, aquela vontade, aquele sonho que você tem no seu coração? Algumas vezes foi Deus que colocou. Alguns dos desejos que você tem aí foi Deus que colocou. E eu quero dizer que aquele que colocou esse desejo aí no seu coração é o mesmo que opera para o realizar. E às vezes são coisas tão simples que vão nos conectar a pessoas que vão nos levar a concluir aquilo que está aí no seu coração. E o exemplo disso, eu ouvi uma pessoa dizendo que ela estava com muita vontade de tomar um cafezinho específico e ela foi lá nesse lugar tomar esse cafezinho e chegou lá e se conectou com uma pessoa que fez com que essa pessoa foi ponte para que ela alcançasse aquilo que ela almejava no coração dela. E eu digo sempre que essas coisas são as jesuicidências. Então, se tem algo aí no seu coração, ora para o Senhor revelar se é dele. E se ele colocou esse desejo no seu coração, eu te garanto que ele também vai colocar o realizar, tá? E essa é minha oração para você nesse dia. Que o seu desejo sempre esteja associado ao desejo do coração do Senhor para a sua vida. E que você possa crer que é aquele que te deu o desejo no coração também é capaz, infinitamente capaz de fazer o realizar também. E aí, minha gente? Uai, gente, não vi nenhum coraçãozinho aqui. Todo mundo que tá aqui é profissional de estética? Tem paciente que não? Ó, vamos lá, eu vou pedir de novo. Quem que é profissional da estética, coloca um foguinho aqui pra mim. Aqui no chat. E quem é paciente, coloca um coraçãozinho aqui no chat. Eu quero ver quem é que tá falando aqui comigo pra mim fazer esse conteúdo bem voltadinho. E na verdade eu tô querendo fazer essa pesquisa pra sempre trazer conteúdo voltado a quem está aqui conversando comigo, tá? Bora conversar sobre fidelização de paciente? Fidelizar o paciente nem sempre é tão fácil, né? A maior parte das vezes, muitas vezes o paciente vem, faz somente um procedimento e depois nós não conseguimos vender um tratamento para ele. E é muito importante, tanto não só na nossa parte de estética, mas também na parte do comércio em si, todo mundo precisa de fidelização. E é tão bom quando nós temos aqueles pacientes que fidelizam e que estão com a gente, que nos indicam, porque eu tenho certeza que o boca a boca é a melhor parte da nossa venda. Quando eu indico algo para alguém, já tenha o meu selo de confirmação de que aquilo ali é legal. Então, quando você fideliza o paciente, ele sai falando de você para outras pessoas, fazendo com que atraia pessoas de forma tranquila, sem você precisar fazer muita coisa, né? Mas o que vai fazer com que você crie pacientes com desejo por aquilo que você tem é a ponto de indicarem você? A principal coisa é você ter tratamentos individualizados. Porque o que nós profissionais da estética, na maioria, acabamos pecando? Em vender protocolo. Tanto que os anúncios do Instagram da maior parte dos profissionais está escrito assim, ó: combo de limpeza de pele com peeling de diamante. E daí a pessoa vai lá e compra esse combo, mas talvez essa pessoa não precise desse combo. Talvez o resultado que está ali, que esse protocolo pronto vai ocasionar, não seja a necessidade do seu paciente. Então, esse tipo de venda não fideliza paciente, porque ele vem geralmente pelo desconto, porque sempre que se coloca um combo à venda, se coloca com desconto. E o paciente que compra no desconto, ele está de atrás de preço baixo. Raramente o paciente que compra de você algo promocional, ele fideliza. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas Marina, eu não tenho movimento suficiente, então eu faço combos para poder girar.
você só não tem movimento suficiente porque você ainda não despertou o desejo no coração do seu paciente a ponto deles não trocarem você por preço. Aí os que vêm somente por preço e acabam comprando sessões avulsas. Então, o tratamento individualizado é extremamente importante. E para você oferecer um tratamento individualizado, a primeira coisa que você precisa fazer é mudar a sua comunicação. A primeira coisa, você tem que mudar como você comunica isso. Porque o paciente que te busca, ele precisa te buscar sabendo que há algo diferente em você. Então, primeiro você estrutura aquilo que você vai oferecer para o seu paciente dentro da clínica, estrutura um tratamento individualizado, e eu já vou falar como fazer isso, tá? Mas você faz essa estruturação, depois você precisa comunicar isso nas redes sociais ou comunicar de uma forma que os pacientes possam ficar sabendo. Porque tudo aquilo que você faz da porta para dentro do seu consultório é somente um projeto. É como você distribui isso e como isso chega para o seu paciente é que realmente vai ser o que você está fazendo. Então, a sua comunicação nas redes sociais, a forma com que você fala isso para as pacientes que você tem ali na sua frente, vai mudar completamente a forma da sua venda. Então, esquece esse negócio de combo promocional, muda seu pensamento em relação a colocar propaganda no Instagram, lá de 10 sessões de ultrassom, uma limpeza de pele e uma hidratação e um microagulhamento. Gente, parem de fazer isso. Toda vez que o paciente te chamar no Instagram, te chamar no WhatsApp e perguntar quanto custa um microagulhamento, sabe o que eu respondo e o que eu instruo a minha secretária a responder? Sempre dizer o seguinte: olha, nós precisamos entender qual a sua real necessidade e qual a sua real perspectiva, aquilo que você precisa. Então eu te chamo para fazer uma consulta avaliativa. E não assim, quando você faz uma consulta avaliativa, você tem a oportunidade de mostrar que você é uma profissional que tem conhecimento, elaborar um tratamento individualizado para aquele paciente, provar para ele o que é melhor para ele e ainda por cima vender mais do que isso. Porque você e eu, profissional de estética, sabemos muito bem que nós não podemos vender o microagulhamento sozinho. A paciente não pode chegar com uma pele toda suja, toda cheia de sebo e fazer um microagulhamento. Não pode. A paciente que está com o intestino que não funciona, por exemplo, que está com baixa ingesta de água, se ela fizer microagulhamento vai ter resultado? Não. Então você não pode vender isso, talvez na ânsia ou no desespero do faturamento que está abaixo, você não pode vender. Fala, não, eu vou vender logo de uma vez esse microagulhamento, porque esse valor que vai entrar do microagulhamento, geralmente o microagulhamento é uns 300, 350 reais, né? Você usar isso, não, é porque eu preciso completar para pagar o boleto tal. Não caia nisso. Pense que você está fazendo um plantio. Conversar, dar toda a atenção no Instagram, no WhatsApp é importante sim, mas o seu paciente precisa entender que aquilo que você vai oferecer precisa gerar resultados. E eu sempre falo isso para as minhas pacientes. Eu posso simplesmente fazer o procedimento em você? Posso. Você vai receber o resultado que você almeja? Possivelmente não. E eu não quero ter você só uma vez aqui na minha clínica. Eu quero que você seja uma paciente que goste do meu trabalho. Então, individualizar os tratamentos é de extrema importância. Falei aqui para vocês sobre como falar sobre isso nas redes sociais. E agora eu quero falar um pouquinho como individualizar o tratamento de cada paciente. A Ambrosias Estética está dizendo: nunca fiz. Aliás, a única vez que fiz foi quando contratei um marketing e me lasquei. Muito bem. É muito legal ver que vocês já tiveram esse tipo de experiência e não deu certo. Isso comprova com isso que eu estou falando para vocês. Eu sou formada desde 2012, então eu tenho 10 anos aí de carreira, eu tenho 10 anos de estrada na estética e desses meus 10 anos eu empreendi os 10 anos, então eu sempre precisei buscar por mim, eu nunca trabalhei em nenhuma empresa onde eu fui assalariada, eu nunca fui CLT.
Então eu realmente precisei sentir na pele o que é empreender, o que é não ter dinheiro para pagar o boleto, o que é precisar parcelar as coisas, o que é precisar ter crédito. Então eu entendo as dores que vocês passam, principalmente quem está mais no começo, porque eu já passei. E é por isso que eu consigo falar para vocês com tanta propriedade do que eu estou dizendo. E foi só quebrando a cara ao extremo que eu aprendi tudo isso que eu estou trazendo para vocês. E eu sempre falo aqui que meu sonho era ter todas as informações que nós temos hoje de livre acesso na época que eu comecei. Eu teria deixado de fazer muita bobeira. E hoje as informações estão aí. Então eu falo para vocês, eu tenho uma clínica, eu faço gestão dessa clínica, eu tenho sublocatários dentro dessa clínica, então eu faço essas gestões contratuais com esses sublocatários. Então eu tenho minhas pacientes que eu atendo. Então essas partes e parte burocrática de clínica, de vigilância sanitária, de gestão, Nossa, eu tenho uma boa caminhada aí, muito além do que só o atendimento do paciente em si. Então, tudo isso eu venho tentando trazer aqui para vocês, para que venha acrescentar nessa vida profissional que vocês têm tido. Mas vamos falar agora sobre tratamentos individualizados, como nós vamos individualizar o tratamento de cada paciente. E o que vocês precisam compreender todo paciente é único. Tem paciente que vai chegar para você com queixas, tá? Mas deixa eu voltar mais um pouquinho além da queixa. Acontece que nós profissionais da estética não fomos ensinados a buscar as queixas do paciente. Nós simplesmente falamos assim, as únicas perguntas que nós fazemos, tá usando ácido, usa protetor solar? Geralmente no basicão é isso, né? Só que nós não fomos instruídos, nós não fomos ensinados a entender que a nossa pele faz parte de um corpo como um todo. E esse corpo, esse ser que está na sua frente, esse paciente que está na sua frente é um ser triuno, que tem corpo, alma e espírito. E quando nós abrimos a visão para essa forma de trabalhar, nós compreendemos essa forma de individualizar o tratamento. É entender que até a mudança de lua influencia no tratamento do seu paciente, influencia naquilo que ele está sentindo, naquilo que ele vai sentir ao longo do seu tratamento. Então é necessário você compreender cada passo desse ser único que está na sua frente, cada sintoma que ele apresenta, tudo é muito importante. A alimentação, o sono, os exames laboratoriais desse paciente, o que eles nos mostram para nós profissionais da estética que somos da área da saúde, para nós formularmos um tratamento em cima disso, é entender que cada queixa desse ser triuno é algo que vai nos direcionar para as raízes das disfunções estéticas, porque toda disfunção estética tem raiz, toda disfunção estética é um preditor de doenças. Então nós precisamos individualizar para cada realidade. Hoje eu tenho pacientes que são fiéis a mim, que quando vão no médico, fazem os exames todos, eles me chamam e falam assim, Marina, adianta uma consulta para mim porque eu quero que você me explique os meus exames. Já foi no médico, já pagou a consulta, mas mesmo assim quer ir lá ouvir o que eu tenho para falar em relação aos exames. Esses pacientes são tão fiéis que eles pagam uma consulta só para mim falar o que está dizendo ali de forma preventiva. Porque os médicos eles vão passar para os pacientes se ele está doente ou não. Tanto que a maior parte do paciente faz aquela porrada de exame e o médico fala assim, tá tudo normal. De fato, está dentro da normalidade de uma população. Mas não está nos níveis ideais de saúde, de prevenção de saúde, de equilíbrio de saúde. Então até isso acontece, da pessoa fala, não Marina, fala aqui pra mim o que tá dizendo nos meus exames. E eu falo, olha, seu exame tá dizendo isso, isso e isso. E esse paciente confia tanto em mim que ele fala assim, tá, mas isso aqui eu tomo? Isso aqui que o médico me passou eu tomo? Aquilo que eu acho que a gente consegue resolver de forma mais natural, eu ofereço uma nova proposta e geralmente os pacientes aceitam e dá resultado. Por que eu consigo fazer um tratamento individualizado? Porque eu compreendi como é esse ser humano. E você, como profissional da estética, você não está vendendo somente beleza. Você está vendendo saúde e beleza. Porque estética é isso.
Porque não existe beleza se ela não estiver de mãos dadas com a saúde. Quem trabalha somente com beleza é quem faz uma sobrancelha, que inclusive, gente, eu tô precisando, tá tudo cabeludo a minha sobrancelha, olha só. Gente do céu. É quem coloca cílios, é quem faz depilação. Essa pessoa trabalha somente com beleza, tá? Unhas, tá? Agora, quando nós já falamos de um processo de podologia, que é unha também, mas é os problemas que a unha mostra, quando nós falamos de massagem, quando nós falamos tudo isso, facial, está associado à saúde da nossa paciente. Então, nós temos que entender a nossa posição como profissional de beleza e saúde. E isso é estética. Individualizar o tratamento faz com que fidelize. E quando você tem pacientes fiéis, você não briga por preço. Então, tanto faz se abriu uma franquia na sua cidade que está cobrando metade do seu preço. Tanto faz. A pessoa vai vir fazer com você porque ela confia em você, porque você fidelizou. Você tem pacientes que são fiéis e que falam de você por aí. E às vezes acontece dessa paciente ir lá e falar assim, não, mas eu vou lá ver porque lá tá bem mais barato. E depois ela volta correndo para você, porque sabe que você tem um diferencial. Então, não ser uma profissional mais do mesmo, não ser uma profissional que faz tudo igual a todo mundo, te faz ter clientes fiéis, pacientes fiéis e faz com que você não precise brigar por preço. Eu não participo de Black Friday, eu não faço promoção, não faço. Não dou desconto. Não dou desconto. Ah, vai comprar isso e isso, vou dar desconto. Não. Ah, o paciente vai me pagar à vista, eu dou desconto? Daí sim, né, gente? O paciente comprou lá um tratamento de melasma e vai fazer o pagamento à vista numa transferência bancária, claro que eu vou dar desconto. Mas o que eu digo assim é não vender combos promocionais com desconto. Isso não. Isso eu não faço. E para a gente alcançar esse equilíbrio de você conseguir vender tratamentos grandes sem dar desconto, você precisa ter uma forma de parcelamento que seja muito boa. Eu tô vendo que tem bastante profissional de estética nessa live aqui, fico muito feliz de ver vocês aqui. Quem tem uma condição de parcelamento boa para o paciente? Quem tiver, coloca um eu aí para mim saber que vocês conseguem parcelar isso para o paciente de vocês. Porque o que acontece? Muitas das vezes, nós olhamos para o nosso caixa, nós olhamos para o nosso capital de giro e nós não temos a condição de parcelar em 12 vezes para o cliente. Aí o paciente chega aqui e eu quero vender para ele um tratamento de R$3.000. E esse paciente não tem para pagar à vista. Então, o que eu faço? Eu facilito essa compra fazendo um parcelamento no cartão de crédito. Nós temos que ter parcelamentos bons. Olha, eu só vi uma pessoa mandando eu aqui. Só a Lilian disse que tem um bom parcelamento para o cliente. E o bom parcelamento que você tem, ó, já apareceu aqui mais uma, Ambrosias também tem. O bom parcelamento que você precisa ter é parcelar para o seu paciente em 12 vezes, mas você receber com 24 horas. Porque é muito difícil o profissional que tem um capital de giro para poder receber mensal, para poder receber R$300 por mês. Porque você vai fazer esse tratamento, eu acredito que em 3, 4 vezes, e você fica sem capital em 3, 4 meses. Aí, depois disso, você tem os outros meses para receber, só que você já usou aquilo que você precisava usar e você precisa repor esses produtos. A sua hora precisa ser paga, o aluguel da sua clínica precisa ser pago, mesmo que a clínica seja sua, você precisa colocar um valor de aluguel para ela. Porque se você não estivesse pagando o aluguel para essa clínica, se ela for sua, você estaria recebendo um aluguel dela. Então, tudo isso precisa ser colocado na sua precificação de hora marca. Então, você precisa ter uma forma de parcelar para o paciente onde você receba com 24 horas, para que você não fique descapitalizado.
E o ideal é sempre tentar comprar os produtos à vista, com desconto, né? Que assim você consegue preços melhores também. E geralmente essas empresas vendem com muita diferença de preço quando é de fato à vista ou quando vai ser parcelado. Eu tenho meu preço é à vista. E eu ofereço para o meu paciente o parcelamento em até 12 vezes, onde eu recebo com 24 horas, mas eu falo para o meu paciente, vai ter um acréscimo. E ele paga esse acréscimo para poder parcelar. Assim eu recebo com 24 horas, não descapitalizo, ofereço o melhor para o meu paciente, porque eu consigo comprar os melhores produtos sem pagar juros, sem pagar muita coisa, consigo fazer compras conscientes, né? E o meu paciente paga por mês um valorzinho bem pequeno que faz com que ele consiga aderir ao tratamento. Então tudo isso nós precisamos pensar. Precisa estar dentro do nosso radar. Não adianta você ser a melhor profissional do mundo se o paciente não consegue comprar de você. Se o paciente não tem cash, ele até quer. Às vezes o paciente fala assim, nossa, meu sonho é tratar com você, mas eu não consigo porque realmente eu não tenho 3 mil reais para tirar, para pagar isso à vista. Então a importância de nós termos a condição de parcelamento. E isso vai influenciar muito na fidelização do seu paciente. Muito, muito, muito. Tem um Reels que viralizou do Gustavo Lima que ele diz assim, eu não quero saber quanto custa, eu quero saber em quantas vezes parcela. Então é mais ou menos assim. A adesão do nosso paciente realmente virá quando nós temos condição que ele consiga pagar isso mensalmente, tá? Outra coisa que vocês precisam se atentar é no pós-venda. É mandar uma mensagem para o seu paciente, perguntar como ele está. Se você mesma conseguir fazer isso, é o padrão ouro. Mas se você não conseguir, que você não consegue encaixar isso no seu tempo, tenha uma secretária para fazer isso. A mesma secretária que faz a confirmação da sua agenda pode ser a mesma que vai mandar uma mensagenzinha para o seu paciente no pós-atendimento para saber como que ele está. Por exemplo, vai fazer um microagulhamento. Microagulhamento é uma coisa que nós sabemos que pode dar errado. E se nós entrarmos no período certo, nós conseguimos consertar. Então é de suma e extrema importância que se mande uma mensagem um dia após do microagulhamento, perguntando como está a sua pele, como foi, como reagiu, manda uma foto para mim, explica que a foto não pode ser da câmera de selfie, porque geralmente na câmera de selfie tem aquele modo beleza, né, que todo mundo fica lindo, perfeito, que seja da câmera de trás, que mostra a verdade pra gente. Então mostrar para nós a realidade do paciente, se achar que tem algo de errado, peça para ele comparecer ao seu consultório, dá uma olhada, faça as instruções. Então o pós-venda fideliza muito o paciente, muito mesmo. De ele olhar para você e falar assim, caramba, a Karina tirou um tempo para ver como eu estou. Gente, então assim, a Karina já recebeu pelo procedimento, a Karina já fez o atendimento. O pós-venda é só uma forma de carinho. E isso é tão legal, gente. Eu mesma amo de paixão quando eu vou em algum lugar e compro alguma coisa e depois a loja me manda uma mensagem. Fala assim, oi, estou passando para te agradecer pela sua compra, dizer que a gente está aqui para aquilo que você precisar. Cara, isso é muito legal. Nós que somos da saúde precisamos ser um pouquinho diferente. E aí, como que está seu rosto? Como que está sua pele? Manda uma foto que eu quero dar uma olhada. Entender como que a paciente se sentiu, como que ela tá, para ela não se sentir desamparada no pós-tratamento, para ela não dizer, meu Deus, eu não sei o que fazer. E a Rita disse algo bem interessante, que é sempre mando uma mensagem e sempre dou por escrito os cuidados também. Eu também sempre entrego os cuidados pós-atendimento, só que mesmo assim, às vezes a paciente esquece de ler, às vezes a paciente leu, mas não entendeu. Então eu sempre dou aquela reforçada, sabe? E quando eu tô muito corrida, geralmente quem faz os pós é as meninas, né? Pra mim, porque a gente acaba não se organizando muito. Mas, gente, o valor de você fazer é outro, tá? E sempre que a paciente que aponta alguma coisa que a paciente não tá legal, eu mesma entro em contato, tá? Então,
Você manda uma mensagem, pede uma foto, a foto veio, as meninas me mandam, eu olho e falo assim, ai, isso aqui não tá tão legal. Na mesma hora eu já mando mensagem pra paciente. Oi, fulana, tudo bem? Olha só, eu preciso ver você. Dá um pulinho aqui, eu quero dar uma olhada na sua pele. E a pessoa se sente tão bem quando você manda um áudio, quando ela se sente cuidada, porque, gente, o mundo tá tão carente de amor. Vamos dar amor para as nossas pacientes. Isso fideliza o paciente. Aí, se vier um microagulhamento na metade do preço que você está ofertando, ela não tá tudo bem. Ela não vai trocar você por outra porque você cuida dela e ela se sente cuidada por você. Ela sente que a atenção que você dá para ela não tem em outro lugar. E isso faz com que fidelize. A Michelle tá dizendo, eu sempre faço isso, dou por escrito e ainda envio um WhatsApp explicando tudo de novo. Muito bem, Mi. Tem uma paciente que eu amo. Ixi, eu tenho várias. Gente, olha, eu falo assim que é muito Deus na minha vida. Eu sou uma pessoa assim que só tenho paciente que eu sou apaixonada. De ficar contando os dias da paciente chegar, de falar assim, ai meu Deus, nossa, que bom, eu vou atender fulana hoje. Eu não tenho paciente chata. É muito Deus, assim, acho que gente chata não fica perto de mim. A gente trabalha num clima tão gostoso lá na clínica, sabe? Os profissionais que atendem lá são muito legais, as meninas que trabalham lá na frente são muito legais. E o paciente, quando chega, ele já sente essa vibe, ele sente essa vibração, ele sente esse amor, esse carinho. Gente, quando a nossa secretária trabalha com cara feia, sangue de Jesus tem poder, o paciente sente também. E isso é uma coisa que nós precisamos instruir muito a nossa funcionária, aquela que vai receber lá na porta. E assim, as meninas me informam que a paciente chegou, mas sou eu que vou lá na recepção buscar. Eu chego e chamo pelo nome. Não importa se eu nunca vi a pessoa, eu já chego e chamo pelo nome. Boa tarde, Michele, vamos lá? Eu já chamo pelo nome. E eu levo para minha sala, já pergunto como ela tá, já pergunto quais são as expectativas, qual é o desejo que ela tem, o que ela quer alcançar com aquela visita na minha clínica. Entender quais são as expectativas dela e tentar mostrar que eu sou uma pessoa diferente. Mostrar que em mim há uma luz que brilha. Porque brilha. A luz de Cristo brilha em nós. E nós precisamos levar isso para as pessoas. E não entregar só aquilo que ela está comprando. Sempre algo a mais. O algo a mais que eu digo não é um serviço a mais, não é um produto a mais, é um cuidado a mais. Porque quando você cuida, quando o seu paciente se sente cuidado, ele fideliza com você. E ele te indica. Assim você começa a ter um monte de pacientes que são tão apaixonados pelo seu trabalho que não importa o seu preço, eles vão te indicar. Claro, você não vai cobrar um preço exorbitante, fora do mercado. Digamos que o microagulhamento deva custar R$300, você vai cobrar 700. Não, se o seu mercado é 300, você pode até cobrar 350. O paciente vai pagar. Eu tenho um cliente meu que ele morava aqui e ele foi embora daqui para a cidade vizinha. Aqui no Mato Grosso tudo é muito longe, então a cidade vizinha aqui, se eu não me engano, é uns 100 quilômetros. Eu não sei bem certo quantos quilômetros, mas é quase uns 100 quilômetros, ou sei lá, talvez um pouco mais, eu tô perdida aqui. E ele foi pra Cuiabá, que é a capital, e viu um lugar que tinha limpeza de pele a R$80. E a minha limpeza de pele, na época, R$180, então R$100 mais caro. Aí disse que ele viu R$80, ele falou, eu vou fazer minha limpeza de pele aqui. E ele ainda brincou, ele falou assim, o cuiabano fala um sotaque puxado, né? Aí ele falou assim, aquela cretina, nunca mais que eu vou lá. Aí foi lá e fez a limpeza de pele de R$80. Eu não tô dizendo que, né, só que naquele lugar ele encontrou uma limpeza de pele que não foi boa. Ele falou que a pessoa apertou tanto a cara dele que doeu o osso dele por uma semana. Aí depois ele pegou e voltou lá, né? Depois de um tempo ele falou, me contou essa história que ele tinha de fazer, que ele tinha falado que não ia mais fazer limpeza de pele comigo, mas depois que ele saiu de lá, ficou com a pele toda arregaçada e com dor no rosto por uma semana, ele falou que nunca mais me trocava e que tá tudo bem, que os R$100 a mais era até barato. Então é isso, tá vendo? Que não é o seu preço que comunica o seu valor. É o seu valor de fato, o seu conhecimento, a sua individualidade que comunica o seu valor. O serviço que você entrega também comunica o seu valor.
Então, dessa forma, você fideliza o paciente, sempre oferecendo um pouquinho mais. E de preferência no cuidado, no carinho, no amor. Assim você fideliza o seu paciente, tá? E outra coisa que eu queria falar com vocês. Na hora da venda, que você está fazendo ali o orçamento do seu paciente, coloque nomes que sejam atraentes e que sejam de entendimento do seu paciente, tá? Mas, por exemplo, nós profissionais da estética sabemos que é de suma e extrema importância que a pele do paciente esteja hidratada. Não tem como fazer um microagulhamento numa pele desidratada. Tem limpezas de pele que não pode fazer em pele desidratada. Então, às vezes o paciente chega, e já aconteceu comigo, do paciente chegar com a pele regaçada, extremamente ressecada, e eu falar assim, olha, eu não posso fazer sua limpeza de pele hoje, porque você está com um manto lipídico que está comprometido. E eu explico tudo isso para o meu paciente, só que eu não vou vender para ele uma hidratação. Porque se eu falar hidratação, principalmente mulher, ela vai dizer assim, ai, mas eu já hidrato a pele em casa, passando um creme da latinha azul. E aí, gente, essa hidratação necessária para a pele de um paciente para receber um microagulhamento? Não. Então você muda o nome do procedimento, não vende como hidratação. Se você vender como hidratação, o paciente não vai querer pagar o valor daquilo que realmente vale. Ó, um procedimento de hidratação aqui na minha clínica, eu não tenho nenhum procedimento abaixo de R$150. Não tenho. Então hoje uma boa hidratação aqui, sei lá, deve ser uns R$180. Eu não acho caro. Claro que ela sozinha não vende, não é nada, né? Assim, é e não, né? Mas vamos dizer assim, você vai vender isso no meio de um tratamento, no meio de sessões de outras coisas. Você precisa ter vários tipos de hidratações para cada tipo de pele. Mas a forma que você vai vender isso é que vai mudar a forma de adesão do seu paciente. Então você pode colocar um nome diferente para que seja atraente. Eu vejo que as meninas têm uma... Olha, a Karina tá dizendo assim, ó, essa da latinha azul eu faço logo um drama. Gente, eu tô vendo a Karina falando isso, ela mexe assim, ó, ela faz assim, ó. Já tô vendo ela dizendo, tu derreteria uma vela e passaria no teu rosto. Karina, eu tô te vendo falando isso. E é bem isso, só que o nosso paciente não sabe, né? Então nós precisamos trazer essas informações e tá certo. Gostei do seu drama, te vi aqui falando isso. E é bem isso mesmo. Então nós precisamos trazer essa informação para o paciente que precisa ser feita uma reconstituição desse manto hidrolipídico, de trazer água para essa pele. Porque sem essa água, sem essa hidratação, não vai ter reconstituição de fibra colágena. Então nós temos que explicar fisiologicamente para que o nosso paciente entenda. Mas coloque um nome que não seja hidratação, porque o paciente não vai aderir. E se ele aderir, ele não vai querer pagar o valor que você quer cobrar, que você precisa cobrar. Porque você sabe como precificar seu produto. Então, nós temos que ter esse feeling, tá? Outro feeling que nós precisamos de ter, isso eu já quero falar diretamente com as lapidadoras. Nós sempre falamos para o nosso paciente que nós tratamos sem o uso de ácidos, né? Porque nós entendemos que quando nós tratamos a raiz do melasma da paciente, nós não precisamos de peeling de descamação, tá? Aí você quer vender um peeling de diamante, a paciente fica doida. Ela fala, ué, mas você falou que era sem ácido, você quer me vender um peeling? Então, explique de forma diferente, sabe? Não coloque esse nome que você sabe que vai gerar repulsa na sua paciente. As pacientes estão sim com repulsa de peeling. As pacientes estão criando uma consciência que elas não querem mais ácido, porque elas estão cansadas do efeito rebote, porque elas já sabem que peeling vai descamar a pele e depois vai ter o efeito rebote. Então é você e eu que precisamos ter essa expertise de mudar esse nome. Como que nós vamos batizar isso? Pense em algo que combine com você, em algo que combine com toda o seu branding da sua clínica, do seu consultório.
A Karina mesmo, ela tá desenvolvendo os procedimentos dela, colocando o nome de... O dela é francês, gente, porque ela fala francês, acho que é papillon. É assim que fala, Karina? É, ela tá botando todo na metamorfose da borboleta, do processo do casulo para a borboleta. E ela consegue colocar nomes lindos nisso, com uma explicação que o paciente entenda qual é o processo, sem que isso gere uma repulsa no paciente. E nós precisamos nos conscientizar disso. Para de vender peeling de diamante. Para! Sai dessa! O paciente não vai aderir, porque ele não sabe que peeling de diamante não é igual ao peeling de descamação que tem por aí. Tá? Não vou falar nomes para não gerar atrito aqui. Então, assim, venda de uma forma diferente. Explica que é uma remoção de depósito de melanina pelo processo da esfoliação mecânica. Olha aí. Olha como soou bonito. Não venda assim, não venda peeling de gluconolactona, que nós sabemos que a gluconolactona é completamente diferente dos outros ácidos. Não venda assim. Explique que é um procedimento de gluconolactona. É a mesma coisa. Você está usando gluconolactona, o paciente sabe que você vai usar, só que ele não se assusta com o termo peeling. E isso tudo vai fazendo com que haja uma adesão do paciente. E quando você explica a fisiologia da coisa, o paciente entende. E assim você está mostrando que é algo individualizado do seu paciente. A Michelle está dizendo, igual as que chegam falando que usam leite de rosas. Aí eu falo, você passa desodorante no rosto, elas arregalam os olhos. É bem isso. Para você ver, né? Realmente o povo perece por falta de conhecimento. Ó, a Karina tá dizendo que é assim mesmo que fala e o branding dela é todo em francês. Que riqueza, né, gente? Olha que coisa linda. Então pensem nisso, isso só vai valorizar o seu produto. A profissional de estética precisa parar de engrandecer a técnica da fulana de tal e trazer isso pro seu pessoal. Ai, Marina, mas você vende curso e tá falando isso? Sim, eu não pedi para nenhuma das minhas alunas me colocar num pedestal. Não. Não. Ser lapidadora é entender que ela faz o jogo. Até porque lapidar é você entender um conceito. Mas quem vai montar o tratamento individualizado, que foi a primeira coisa que eu falei para vocês hoje nessa live, que essa é a melhor forma de você fidelizar o seu paciente, é a profissional. Então não tem que ter meu nome. Não tem que ter meu nome. Vocês entenderam isso? Bom, já falei de tratamentos individualizados, falei de pós-venda, falei de mudar o nome do procedimento para que a paciente tenha melhor compreensão e uma visão que não seja errônea disso. Já falei da condição de parcelamento. Ó, a Karina tá dizendo, sou uma lapidadora e meu tratamento é o metamorfose. Exatamente. Muito bem, Karina. Você está de parabéns mesmo. Eu tenho acompanhado aí o seu desenvolvimento e tá ficando maravilhoso. Ter uma comunicação que é toda sua. E é isso, você está muito bem. Você está fazendo muito certinho. E é isso, nós precisamos... a comunicação precisa ser sua, precisa ser da Karina, precisa ser da Josiana, precisa ser da Michelle. É algo que é seu, que é pessoal. A Josiana está dizendo nova aqui. Seja bem-vinda, Josiana. Aqui nós falamos de estética, tá? Principalmente do melasma, mas olhando de uma nova abordagem, de uma perspectiva diferente, que é o tratamento pela raiz, sem uso de ácidos e tratando pela raiz não tem efeito rebote, tá? Seja bem-vinda. Nós temos live toda segunda-feira, às 9h27 e todas as quartas-feiras, às 18h57, tá? Tem conteúdo novo todos os dias aqui, conteúdo curtinho, e se você gostar de maratonar conteúdo mais denso, todas essas lives ficam lá no YouTube, tá? Então, qualquer coisa se inscreve lá no YouTube, o meu canal se chama Marina Feld, lá tem muita coisa aí que você já consegue maratonar e entender um pouquinho aí da nossa visão como lapidadora, tá? Muitas amigas pedindo ajuda. O melasma realmente é algo que deixa a gente sofrendo muito, né? E eu já vivi isso na pele, então eu sei bem o que é a dor que o melasma causa. Mas continuando aqui com o nosso conteúdo, tá? A última coisa que eu quero falar pra vocês
é que na hora que vocês forem tratar uma paciente, não tem nada mesmo que acaba mais com uma venda do que a profissional não ter segurança naquilo que está falando. Então, quando você vai falar, mas meio que titubia, infelizmente, você perde a venda. Então, você tem que ter segurança naquilo que você está falando. Para você ter segurança naquilo que você está falando, você tem que ter domínio daquele tema. Então, a paciente vai chegar com você com um monte de exames laboratoriais e com inúmeros sintomas. Você tem que ter domínio daquilo que está sendo falado. Você precisa ter conhecimento para saber como você vai fazer esse tratamento da sua paciente, como você vai conduzir. E você precisa também saber como você vai conduzir a explicação para o paciente. Porque, quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. O paciente chega com excesso de vitamina B12. Pode acontecer por inúmeros motivos, mas um dos motivos do excesso de vitamina B12 é o câncer. Aí você olha para sua paciente e fala bem assim: menina, sua B12 está alta, você pode estar com câncer. Ah, pronto, matou a paciente. Aí ela vai lá, faz exame, não é câncer. Se for, ela ainda vai fidelizar com você e vai confiar, né? Vai acreditar. Só que até ela descobrir isso, ela não vai nem dormir. Mas e se não for? Ela vai falar para todo mundo: nossa, essa de Carla que me falou isso é louca. Já pensou, gente? Então você tem que ter o conhecimento, você tem que ter o domínio e você tem que ter o jeitinho para falar. O jeitinho de falar com a sua paciente muda tudo. A falta de vitamina B12 também causa melasma? Sim. Fizeram algo assim com minha irmã. Gente, isso é extremamente preocupante. Extremamente preocupante. Então você tem que ter domínio, você tem que ter conhecimento, você tem que ter jeitinho para falar. E o jeitinho para falar não é só para explicar um exame laboratorial ou para entender uma sintomatologia. Você tem que falar com aquela pessoa do jeitinho que ela é. E nós temos que entender um pouquinho das personalidades das pessoas. Eu sou o tipo de pessoa que ninguém consegue nada comigo na imposição, no grito. Mas com amor, minha filha, você leva tudo de mim. Você consegue tudo de mim. Agora, se quer falar na imposição, eu não consigo. Então, você precisa sacar qual é a forma que o seu paciente gosta de ouvir para você colocar isso para ele, sabe? É uma paciente que é mais calminha, mais delicada? Fale com calma, fale com delicadeza. É uma paciente que é muito se você falar muito calminha, muito delicada, ela vai ficar doida. Ela vai falar: ai meu Deus do céu, essa menina me deixa ansiosa porque ela fala devagar demais. Então você precisa se comportar no nível do seu paciente e ter o conhecimento. Mostrar que você tem segurança naquilo que você está falando. Quando ela te perguntar, você ter o que responder. E esse tipo de conhecimento técnico, é só estudando. Então, invista em conhecimento, porque para fazer tratamento individualizado, você tem que saber o que você está fazendo. Então, invista. Invista em conhecer, em entender, invista em entender o ser humano como um todo. E olha só para vocês verem, né? Entender o ser humano como um todo. Não é só entender de pele, não é só entender de melasma, não é só entender de procedimento. É entender que ele é um ser humano num todo. Que esse ser humano precisa do tratamento, mas ele precisa de condição de pagamento. É entender que ele tem um corpo, uma alma e um espírito. É entender que as emoções dele influenciam no seu tratamento, no seu resultado. E quando você entender tudo isso e você conseguir compilar tudo isso na sua consulta avaliativa, você fideliza seu paciente. Hoje em dia é muito difícil o paciente sair da minha clínica na consulta avaliativa sem marcar o tratamento. Muito difícil. Já deixa agendado. Então, por quê? Porque eu mostro o meu diferencial. Eu mostro que eu não sou mais do mesmo. Eu mostro que eu entrego mais do que eu ofereço. E eu dou condição de parcelamento. Assim você fideliza o seu paciente. E paciente fidelizado, minha filha, ele é seu.
Você cuida dele com amor e ele é seu. E ele vai indicar as pessoas que ele conhece para você. São pessoas que vão te defender, que vão vender a sua marca, que vão trabalhar por você, porque vão ser o seu melhor marketing. Certo, minhas queridas? Vou revisar para vocês aqui, vou lembrar para vocês sobre o que nós conversamos já. Nós falamos sobre tratamento individualizado, tá? De não vender combos prontos, mas sim atender a necessidade daquele paciente. Mas antes de você ter o paciente, você precisa ter uma comunicação de que você não é mais do mesmo, tá? Então, comece comunicando, comece fazendo o seu projeto de como você vai fazer o seu tratamento individualizado, colocando ali a leitura dos exames laboratoriais, colocando ali dentro da sua consulta avaliativa o rastreio da sintomatologia do seu paciente, coloca tudo isso no seu projeto. Depois disso, você começa a divulgar, você começa a colocar nas suas redes sociais, explicando como fazer, o que você está fazendo, por que você é diferente. A Raeli está dizendo, achei muito interessante tudo que você está falando. Para de vender combo. Para de vender combo promocional de limpeza de pele com peeling de diamante, tá? Cessa com isso. Comece a comunicar que a sua forma de ver o ser humano é diferente, é um ser triuno. Explica o porquê que quando o paciente te chama no Instagram, que você não vai vender um microagulhamento através do Instagram, mas que você vai chamar ele para uma consulta avaliativa. Fala da importância da consulta avaliativa, fala tudo aquilo que é visto na consulta avaliativa. Depois disso, ele vai fidelizar. É muito difícil o paciente chegar na nossa frente quando nós entregamos muito mais daquilo que nós temos, do que aquilo que ele é acostumado a receber, e ele não fidelizar com você, ele não fechar com você. Na hora da venda, não se esqueça de não vender hidratação, tá? Coloca um nome que seja interessante, que seja alinhado à sua comunicação, para o paciente entender que não é peeling de diamante, porque ele vai saltar fora. Ele vai dizer, nossa, mas ela falou tudo isso para no final me vender um peeling que nem todas as outras? Não. Então, muda a forma de explicar. Fala que você vai fazer remoção de depósitos de melanina através de... E daí você explica. Seu paciente vai entender. Essa comunicação tem que estar muito alinhada ao seu paciente e ele vai entender. Não se esqueça da pós-venda para mostrar para esse paciente o tanto que ele é importante para você. O tanto que ele é especial. Faça a pós-venda com muito amor e com muito carinho. E não se esqueça de dar condição de parcelamento para o seu paciente, porque ele pode ficar louco por aquilo que você tem para oferecer. Mas se você não tem como parcelar para o seu paciente, se não existe uma forma do paciente comprar, infelizmente ele só vai ficar no desejo. Gente, eu tenho desejo de ir para Maldivas. Eu tenho desejo. Por hora, isso ainda não é possível, mas eu fico aqui querendo. Só que você não precisa ser um desejo como é Maldivas para mim, como é Dubai para mim. Você, para o seu paciente, tem que ser um desejo palpável. Ele tem que ter condição de pegar você, de fazer o seu tratamento, fazer acontecer tudo aquilo que você falou que você pode fazer. Então, dê condição de parcelamento, tá? Quem for profissional da estética, não tiver uma boa condição de parcelamento ainda e precisar de uma condição de parcelamento, eu tenho para indicar para vocês. Como eu não falo de marcas aqui, eu já falei isso com vocês, me chama lá no direct que eu vou passar duas máquinas de cartão que estão top demais, com o acréscimo muito pequeno e que faz com que você consiga parcelar para o seu paciente. Então, o que eu faço com o meu paciente, só para revisar para vocês? Parcela em 12 vezes e ele faz o parcelamento, ele paga o acréscimo do cartão, tá? E eu recebo com 24 horas, então eu também parcelo em 24 vezes e não descapitalizo, tá? Então, me chama no direct que eu vou passar para vocês a informação da maquininha de cartão, tá? Que são duas que eu já estudei muitas, já olhei várias e que eu passo para vocês o nome das duas para vocês buscarem, tá bom, minhas queridas? É isso, o que eu tinha para falar para vocês hoje foi isso. Espero que tenha acrescentado um pouquinho aí na vida profissional de vocês. E é isso, quem ainda não está lá na lista de espera do evento que vai acontecer, esse evento vai se chamar Os Segredos da Raiz do Melasma. O link tá lá na bio, se inscrevam lá.
Para vocês não perderem, vão ser 3 aulas online gratuitas que estão um arraso, tá? E quero terminar aqui com vocês da mesma forma que eu comecei, lendo o versículo bíblico, e o versículo de hoje está em Filipenses 2,13, que diz o seguinte: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, se você quer algo muito grande, se você quer ser uma profissional de referência, esse é o desejo que Deus colocou no seu coração, eu tenho certeza que Ele também vai facilitar o realizar, porque o mesmo que coloca o querer é o mesmo que coloca o realizar. Você transforma a vida das profissionais de estética em tratamento, de melasma e também como empresárias. Uau! Não é só vender, né? É mais do que isso. É a pessoa entender que existe todo um posicionamento atrás. É a pessoa entender que mais do que isso. E é isso. Estética é empreender. E é uma falha que nós temos, infelizmente, é a falta de saber empreender. Nós acabamos sendo muito técnicas e esquecendo de empreender de fato na nossa empresa. Por isso que estamos aqui, né? Como eu falei pra vocês, eu tenho uma bagagem aqui de 10 anos pra contar pra vocês e já quebrei tanta cara. Então tem muita coisa que eu já aprendi e o que eu puder eu vou compartilhar com vocês com toda certeza, tá? Grande beijo no coração de vocês, é sempre um prazer imenso estar aqui e eu espero vocês na quarta-feira às 18h57 para um super aulão onde eu vou explicar os diferenciais do método do conceito melasma lapidado, tá? Que vai entrar bastante nisso que eu falei hoje sobre tratamento individualizado. Vai fechar com chave de ouro. Então não percam, quarta-feira às 18h57, eu espero vocês aqui mesmo, tá? Já vai ter ali na bio também para vocês ativarem a legenda. Pode ir lá e ativar para vocês não perderem, tá? Grande beijo no coração, fiquem com Deus e façam um bom dia.